A Polícia Federal prendeu hoje 13 prefeitos de cidades mineiras, todos acusados de desviar dinheiro repassado pelo governo federal aos municípios. O esquema envolve ainda uma rede que inclui juízes, servidores públicos e advogados. A operação batizada de Passárgada começou pela manhã simultaneamente em 13 cidades mineiras. A ação da Polícia Federal no estado é resultado de 8 meses de investigações. O esquema de fraudes com o Fundo de Participação dos Municípios envolveria prefeitos, juízes, servidores, advogados e um gerente da Caixa Econômica Federal. Houve anteriormente um acordo entre vários municípios e o INSS para a cobrança de dívida destes municípios com o INSS, de que 6% desse fundo ficaria bloqueado para que fosse paga a dívida dos municípios com o INSS. De acordo com a Polícia Federal, as prefeituras contratavam escritórios de advocacia sem licitação. Segundo as investigações, os lobistas ofereciam suborno a juízes que tomavam decisões favoráveis à liberação do Fundo de Participação dos Municípios, mesmo com as cidades estando em débito com o INSS. Em Belo Horizonte, policiais federais estiveram neste prédio na região noroeste, onde prenderam uma advogada suspeita de participação no esquema. Em Vespasiano, na região metropolitana, a polícia esteve em vários endereços, inclusive na casa do prefeito Ademar José da Silva, do PSDB. O advogado dele nega o envolvimento com a fraude. A Polícia Federal está na atribuição dela. Não foi encontrado absolutamente nada. Em Divinópolis, 2 delegados e 5 policiais federais vistoriaram o prédio da prefeitura. O prefeito Demétrios Pereira, do PSC, foi preso em casa. Em Timóteo, no Vale do Aço, o prefeito Geraldo Nascimento de Oliveira, do PT, também foi preso. A polícia fez cópias de documentos que vão ser analisados com possíveis provas do envolvimento dele no esquema. Em Juiz de Fora, 2 andares da prefeitura foram ocupados por 10 agentes. O prefeito Carlos Alberto Bejani, do PTB, foi preso em casa. Em Ponte Nova, policiais fizeram buscas na prefeitura. Também estiveram na casa do prefeito Luiz Eustáquio Linhares, do PSB. Apenas a mulher dele, Selma Alves Ferreira, foi presa, segundo a Polícia Federal, suspeita de negociar o esquema. Também foram presos os prefeitos de Almenara, Minas Novas, Salto da Divisa, Medina, Rubim, Conselheiro Lafayette, Ervalha e Cachoeira da Prata. Com os suspeitos de envolvimento nas fraudes, a Polícia Federal apreendeu dinheiro, carros de luxo e até aviões. O prejuízo aos cofres públicos pode chegar a 200 milhões de reais. Na sede da Polícia Federal, presos chegavam algemados. Os suspeitos foram ouvidos durante todo o dia a portas fechadas. O advogado do prefeito de Divinópolis, Demétrio Pereira, que também foi preso, disse que o cliente desconhecia o esquema fraudulento. Assumi o compromisso com o delegado de trazer todos os documentos necessários para o esclarecimento do fato. Aos poucos, os acusados foram levados de micro-ônibus para a penitenciária de segurança máxima de Contagem. Durante a operação, parte do material apreendido foi levada para a Polícia Federal em Belo Horizonte. Entre os bens, uma motocicleta, 30 carros novos, muitos de luxo, que lotaram o estacionamento, alguns com placa do interior. Segundo a polícia, também foram apreendidos 2 aviões e grande volume em dinheiro. A maior quantidade, R$1.120.000, estava na casa do prefeito de Juiz de Fora, Alberto Bejani. Na fazenda dele, em Eubank da Câmara, ainda foram encontrados R$700 mil. Também foram apreendidos 11 veículos e 5 armas. 2 carabinas, 2 pistolas e um revólver, sendo que uma pistola é de uso restrito, da Polícia Federal. Um juiz federal e um gerente da Caixa Econômica Federal que foram presos embarcaram no fim da tarde no aeroporto da Pampulha, com destino a Brasília. A Justiça Federal determinou a prisão temporária dos suspeitos por 5 dias. Nesse período, a polícia vai analisar o material apreendido e tentar reunir mais provas contra os acusados. De acordo com a polícia, entre os crimes cometidos estão corrupção, fraude à licitação e formação de quadrilha. As penas somadas podem chegar a mais de 20 anos de prisão. Segundo as investigações, o esquema pode ter causado um prejuízo aos cofres públicos de mais de 200 milhões de reais. Parcelas desse pagamento retornava para os prefeitos em forma de propina. Há provas cabais nos autos
que os juízes recebiam vantagens indevidas para conceder essas sentenças. A assessoria da Prefeitura de Juiz de Fora ainda não se manifestou sobre a prisão do prefeito Alberto Benjani. De acordo com a Polícia Federal, os nomes de todos os envolvidos não foram divulgados oficialmente porque as investigações correm em segredo de justiça. Uma boa noite para você.